Para você que nos acompanha nesse canal, hoje queremos trazer uma história fantástica, algo que Deus fez através da vida de um grande homem, de um grande personagem bíblico. E para a gente poder entrar a fundo nessa história, eu quero ler um texto da Bíblia Sagrada que está no livro de Gênesis, capítulo de número 41 e versículo de número 16. Se você tem um exemplar da Bíblia Sagrada, pegue o seu exemplar e vamos ler esse texto agora. Acompanhe comigo. E respondeu José a Faraó: isso não está em mim. Deus dará resposta de paz a Faraó. Gênesis 41, 16. Para nós podermos entender o texto, nós precisamos voltar alguns versículos antes e entrar a fundo nessa história, na grande história de José, que foi governador no Egito. Para quem não sabe, José era filho de Jacó e ele tinha um grupo muito grande de irmãos que com ele se fazia os 12 filhos de Jacó. Jacó, a Bíblia vai deixar clara que José era amado por Jacó. Jacó tinha uma estima, tinha um amor, sabe, por José. Em alguns versículos também da Bíblia Sagrada, a Bíblia vai deixar claro que José também, ele fazia que o seu pai se apegasse a ele. Por quê? Porque José sempre estava ali pronto, dedicado a atender à vontade do pai. Então, aqueles que atendem à vontade do pai, e isso é um mistério, aquele que faz a vontade do pai, a tendência é o pai, lógico, dar a esse filho presentes. E José recebe de Jacó um grande presente. José recebe uma túnica de várias cores. Só que, ao receber essa túnica, José também vai receber duras provações. Por quê? Porque Jacó, ao dar a túnica, instaurou ali na vida de José praticamente um grande problema. Porque agora os irmãos viram que o pai, né, tinha um carinho maior, tinha um privilégio, José tinha um privilégio a mais, então José começou a ser perseguido pelos próprios irmãos, criticado, foi aquela coisa, né, que todo mundo já sabe. Moral da história. Um dia, Jacó pediu para que os filhos fossem levar as ovelhas para pastarem, para, né, comerem, porque ali já não tinha pasto ali na região. Então, muitas das vezes, para encontrar esse pasto, levava-se às vezes viagem de um dia, 2 dias, para encontrar esse pasto. Então, o que aconteceu? Os filhos foram, né, se eu não me engano, foram 10 irmãos, ficou José e Benjamim, que era o caçula. E os outros foram, que eram mais velhos, levar as ovelhas para pastar. Passou-se ali alguns dias e esses filhos não voltavam. Ocasionou que José foi convocado pelo seu pai a ir ao encontro dos irmãos, procurar onde é que os irmãos estavam. Só que eu quero aqui abrir um parêntese e dizer que José tinha um dom, que era o dom de interpretar sonho. E segure bem essa frase aí. Segure bem isso que eu estou te falando. Dom de interpretar sonho. Mais tarde, daqui a pouco, você vai saber por que eu estou falando isso. Pois bem, José foi até os irmãos. Quando estava chegando perto, o texto sagrado vai dizer que os irmãos viram José e logo tramaram. Eu penso comigo que era uma brincadeira. A princípio era uma brincadeira, de mau gosto, mas uma brincadeira. Alguém falou, olha, tá vindo aí o sonhador, tá vindo aí aquele que o pai ama, tá vindo aí o queridinho do pai. Pegaram José, jogaram dentro de uma cisterna. Eu acredito que José ouviu vários tipos de crítica
vários tipos de fala, né? E acredito até que José pedia, né? Me tira daqui, né? Isso é brincadeira, para que fazer isso? Só que o negócio começou, a brincadeira começou a ficar mais séria, porque de repente vem um grupo de mercadores, que eram homens que vendiam e compravam até escravo. Então os irmãos de José têm uma ideia, vamos vender José. Então a brincadeira vai se tornando mais séria. Então José foi vendido. E nesta imagem que está aqui atrás, você vai estar vendo os irmãos de José contando as moedas, ou seja, aquilo que recebeu pela venda do irmão, e os mercadores ali tirando José da cisterna, né, do poço, já com os pés amarrados, e José sendo levado. Para onde é que José foi? José foi parar no Egito. Até aqui, você entendeu? José, filho de Jacó, participava de uma família, de um grupo de 12 irmãos, juntamente com ele. Recebeu um presente do pai porque o pai o amava. Com isso, José passou a ser odiado porque agradava ao pai. Com isso, também José, além de receber essa túnica de várias cores, José tinha um quê a mais. Ele tinha um dom de interpretar sonhos, que mais na frente agora nós vamos falar sobre isso. Então, muitas das vezes, por agradar ao pai, você vai encontrar pessoas que não gostam da sua vida. Muitas das vezes, por ser amado do pai, você vai ter pessoas que vai lutar contra a tua vida. Muitas pessoas vão te vender por nada, por mixaria, só querendo ver a sua destruição. Só que Deus tinha um plano na vida de José, assim como Deus tem um plano na tua vida. Até aqui deu para entender? Vamos para a segunda etapa. José é vendido pelos irmãos e vai parar no Egito, em uma feira de escravos. Nessa feira se vendia de tudo, mas uma das coisas principais que existia nessa feira era a venda de escravos. José, de filho, agora passou a ser escravo. E agora ele vai ser revendido. Existem pessoas que são assim. Ela te vende por nada, a fim de que outras pessoas revendam a venda que ela fez. Tá entendendo? Tem pessoas que te vendem por nada, a fim de que outras pessoas que não conhecem a sua história te revenda a troco de nada. Só que Deus tinha e tem um plano. Assim como tinha na vida de José, ele tem na sua vida também. Prosseguindo a história. José é revendido em uma feira de escravo para Potifar. E quem é Potifar? Potifar é um homem de poder aquisitivo financeiro bom, que pertence ao palácio, ou seja, trabalha dentro do governo de Faraó. E nessa venda, José vai parar na casa de Potifar. Potifar observa que José é educado, José é de confiança e dá a José a chave da sua casa. José passa a ser tipicamente o mordomo. José cuida da casa, José cuida ali da plantação e Potifar observou que aonde José colocava a mão, Potifar prosperava. Ou seja, a bênção de Deus acontecia na vida de Potifar através de José. E nós já sabemos a história. José chamou a atenção da mulher de Potifar e ela quis
ter uma conjunção, ou seja, deitar-se com José, ter um relacionamento com José. José vai dizer para ela, olha, o seu marido me deu a chave da sua casa. Em outras palavras, José estava dizendo isso, eu posso abrir e fechar qualquer porta aqui, mas a senhora, eu não tenho autoridade, ele não me deu, a senhora não é minha. Então, por conta dessas palavras e de José correr daquela situação, a Bíblia vai dizer que ele foi acusado injustamente e foi colocado dentro da prisão. Chegando na prisão, José passou também dentro da prisão a comandar praticamente, porque as chaves da prisão ficou na mão de José. Passou-se um tempo, José se tornou um preso, embora estivesse na prisão, se tornou um preso de confiança. As chaves da cadeia estavam na mão de José. José fazia pequenos afazeres ali, dentro daquela prisão. E um belo dia, José recebe 2 prisioneiros. Né? A prisão ali recebe 2 prisioneiros que ficaram aos cuidados de José. Eram presos que tinham alguns privilégios, porque eram egípcios, fizeram alguma coisa contra o governo de Faraó, e eles estavam ali para receber ainda a sua sentença. Não tinha sido julgado, mas já estavam presos, aguardando o julgamento. Então, José estava ali atendendo esses 2 prisioneiros. Um belo dia, esses 2 prisioneiros tiveram um sonho. Lembra do que eu falei lá atrás? Que José tinha o dom de interpretar o sonho? Pois bem, um belo dia, esses 2 homens têm um sonho. Um era padeiro, atendia a Faraó na padaria, fazia iguarias, fazia bolo, fazia pão, doces, ou seja, era um padeiro. E o outro era copeiro, era quem atendia a Faraó nas festas, nos vinhos, programava toda a festa para Faraó. Então os 2 ali têm um sonho. Um teve um sonho que espremia no copo de Faraó uvas, ou seja, vinhos. Olha, eu estava numa festa e eu espremia vinho, uva, né, no copo de Faraó. O outro teve um sonho que se via praticamente em um deserto e as aves, né, ele estava com um cesto na cabeça e as aves vinham e comiam o pão que estava dentro do cesto. José, na hora, Deus deu a interpretação, porque ele tinha o dom de interpretar. José, na hora, interpreta o sonho e falou, olha, eu tenho algo para te falar. Não, pode falar. A Bíblia vai dizer que ele falou, olha, quem estava espremendo as uvas no copo de Faraó vai ser restituído ao cargo. Já o outro que as aves está comendo no cesto os pães e tudo, esse daí você já está com a sentença de morte. Eu aprendo algo neste momento com José. Por quê? José tem o dom de interpretar o sonho, interpreta o sonho do copeiro e do padeiro, e ainda fala para o copeiro, dizendo para ele, olha, quando tu fores restituído ao teu cargo, lembre de mim. José está querendo usar o dom para uma promoção, e Deus não quer isso. Quantas pessoas têm dons dados por Deus e usam o dom como promoção para se autopromover? E assim como José queria uma promoção, dizendo para o copeiro, lembre de mim quando chegar lá à presença de Faraó, muitos estão querendo usar os dons para se promover. Mas Deus fez o copeiro se esquecer de José. Porque Deus
não quer usar atalho. Deus ele não precisa de usar atalho para erguer, abençoar e fazer o nome dele ser glorificado na minha e na sua vida. Pois bem, o padeiro foi morto. Agora imagine se o copeiro lembra de José, lá quando foi restituído ao cargo, qual era a vaga que José ia receber se fosse lembrado na ocasião? A vaga de padeiro. Deus disse, não, eu não tenho um negócio com você na padaria. José, você tem que entender o seguinte, que se você é ajudado pelo copeiro, você vai ficar o resto da vida, até você mesmo, José, vai ficar o resto da vida grato ao copeiro, porque o copeiro lembrou de ti. E eu quero mostrar para você, José, que não é copeiro, não é escada, não é arrumadinho que vai fazer você ser exaltado, não. Sou eu. Eu é que vou fazer o meu nome ser glorificado através da sua vida, sem arrumadinho, sem contrato, sem pagamento de propina. Porque tem pessoas, minha gente, que é assim, ele te ajuda, mas você tem que ficar o resto da vida grato para ele. E Deus não quer isso. Então, moral da história, o copeiro se esqueceu de José. E José não teve, esse primeiro José que eu estou falando, ele não teve como usar o dom dele para sua autopromoção. Deus dá o dom, mas ele não quer que o profeta, o sonhador, aquele que recebeu o dom, ou seja, use isso para sua autopromoção. O tempo se passou, José foi esquecido, aí Deus começou a trabalhar. Um belo dia, Faraó tem um sonho. Deus faz Faraó sonhar. E Faraó se acorda do sonho, todo atônito, medroso, chama os seus intérpretes e conta o sonho e tal. E ninguém sabia interpretar nada. Ninguém entendia de nada. Aí é na hora que Deus entra na mente do copeiro e faz o copeiro se lembrar. É na hora certa, é no momento certo que a tua vitória chega, a minha vitória chega, a nossa vitória chega. Sem precisar de arrumadinho, sem precisar de contrato, sem precisar de propina. Deus faz o seu nome ser lembrado. Então, fez o copeiro se lembrar e falou, Faraó, quando eu estava na prisão, teve um hebreu que interpretou meu sonho. Eu não sei se ele está lá mais. Eu não sei se ele morreu, porque tem pessoas que é assim, né? Pensa que você já foi, pensa que você morreu. Faraó falou, então vai lá na prisão. Chama ele. Foram pegar José, aprontaram José, deixaram José, deram um banho aromático, prepararam José, e é assim que Deus vai fazer na sua vida. Vai te preparar para o momento certo. Preparou José e levou ele até a presença de Faraó. E olha o que José falou, que foi o versículo que a gente leu lá no início. Olha o que José falou. Por quê? Porque quando José chega na presença de Faraó, Faraó já está, escute bem o que eu vou te dizer, Faraó já está com a capivara, como diz. Faraó já está com a história, até então, né? Aquilo que contaram. Porque o oculto e o profundo só quem sabe é Deus. Então Deus sabia muito mais do que Faraó. Quem era José e o que José seria. Então, Faraó já sabia, olha, me contaram que você estava na prisão,
e que você interpretou o sonho, que você tem esse dom de interpretar, olha o que José vai falar. É aonde eu falo que nós não devemos usar o dom, mas deixar o Deus que nos dá o dom falar por nós. Então, nesse momento, José responde a Faraó: isso não vem de mim. Isso não está em mim. Mas Deus é que me dá. José poderia dizer: eu sou profeta, eu sou sonhador, eu sou o que revelo. Mas ele falou: olha, isso não está em mim. Mas Deus dará a resposta a ti. José atribuiu naquele momento: olha, o José que estava na prisão, que queria usar o dom como uma escada para chegar a Faraó, já é um novo José transformado. Falou: epa, daquela forma que eu agi não dá. Daquela forma que eu procedi, querendo usar o meu dom, não dá. Eu agora vou pelo jeito certo. Isso não é de mim, mas é de Deus. E se Deus quiser, Deus dará. E ele ainda determinou: Deus dará paz para ti. E José interpretou o sonho de Faraó. José se tornou governador dentro do Egito. E a vitória de José chegou. O que é que eu aprendo com José? Humildade, mesmo sabendo que Deus usa. Tem muitos que já não são humildes, só por conta do dom que tem. Prega muito, tá entendendo? Tem muito holofote, de fato tem dons que Deus deu na vida, mas enche o ego, se infla e muitas das vezes não adora a Deus. Façamos como José, mesmo tendo os dons que Deus nos deu, toda honra e toda glória seja dada ao Eterno. Que Deus em Cristo vos abençoe. Curta esse vídeo, dê um like, compartilhe. Esse é um pequeno pensamento nosso. E você podendo nos ajudar, compartilhar, mandar esse vídeo mais para frente, a plataforma vai entender que esse vídeo tem relevância. Um forte abraço e eu te espero no próximo vídeo.